Amigos e amigas, adivinha quem voltei? Pra felicidade geral da nação. Tô até ajeitando aqui esse tripé para chegar mais pertinho aqui e ficar bonitinho. Ó, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que nessa manhã de quinta-feira tenham acordado muito bem, muito felizes. Hoje, 9h30, provavelmente você já está no meu plantão. Vocês assistem essa aula depois de ter ido para o plantão, né? Então espero que tenham ido. Espero que o senhor que me assiste agora, a senhora que me assiste agora, tenha comparecido lá no plantão para a gente trocar uma ideia sobre várias coisas, tá bom? Essa aula de hoje está top, topada, linda. E eu cheguei à conclusão que eu preciso de um quadro maior, porque eu vou tentar resumir as coisas. Aí fica tudo apertadinho, ó, que eu não tenho noção de espaço. Eu começo lá em cima, vou escrevendo junto, achando que não vai dar. Quando chega embaixo já está tudo muito colado. Eu podia ter aumentado o espaçamento entre uma linha e outra, né? Mas não sabia que eu ia acabar na metade do quadro, aí fica péssimo. Preciso de um quadro maior, tá, gente? Mas enfim, hoje a gente vai continuar falando sobre o período regencial brasileiro. Aquele período que não importa? Não, aquele período que importa muito, pequeno gafanhoto. E por quê, professor? Não entendi. Você falou isso na última aula, mas eu fiquei tipo, por que importa muito? Porque é uma aula de disputa de poder entre as elites brasileiras. Essa disputa de poder entre elites vai perdurar durante todo o segundo reinado de Dom Pedro II, vai passar para o período republicano e chegar nos dias de hoje. A gente vai ver, por exemplo, vai falar hoje de uma elite que comandava uma família, que comandava o estado do Maranhão, que eu vou citar o sobrenome aqui, vou jogar o sobrenome quando a gente chegar lá, que eu quero ver se vocês já ouviram em algum lugar na vida de vocês, tá certo? Mas enfim, a ideia hoje é que, como a gente já falou das regências no antigo vídeo, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima, agora a gente vai ver o que aconteceu durante essas regências de cada um deles, tá certo? Percebam que esse período de revoltas regenciais eu coloquei aqui de 31 a 45. O período regencial vai de 31 a 40, mas por que 45? Porque tem uma delas que vai passar essa barreira temporal, vai entrar no período do segundo reinado, tá? Na verdade até outra também, mas enfim, é só para funcionar quando termina. Mas eu queria fazer uma reflexão com vossas senhorias, antes de a gente iniciar a discutir isso aqui, eu quero falar de todas, então vai ser corrido, mas antes é importante fazer uma discussão, por que a gente não fala guerra civil? Por que a gente fala revoltas regenciais? Ninguém tem uma guerra civil brasileira. Nunca houve um momento de tanta agitação popular quanto o período regencial na história do Brasil. Nunca houve um risco tão grande do território brasileiro se repartir e formar várias republiquetas dentro dela. Inclusive, você vai ver que de 35 a 45, o Rio Grande do Sul foi uma república, estava separado do Brasil. Você vai ver que em alguns outros períodos, por exemplo, o Pará de 35 a 40 também vai se separar, vai criar a República do Pará. Vocês vão ver que isso vai acontecer um bocado. Então, a estabilidade do território brasileiro estava em risco. E houve um grande número de mortos, de presos, de exilados. Foi uma coisa meio sangrenta, brutal, principalmente a cabanagem que a gente vai falar. Então, por que a gente não fala em guerra civil? Há um historiador chamado Leandro Carnal, vocês devem conhecer, que diz que, na real, essa ideia é para passar a noção de um país calmo, de um país pacífico, que respeita a ordem e a hierarquia. E por isso não se fala, portanto, em guerra civil, porque guerra civil é coisa de bruto, truculência, mas fica aí a reflexãozinha na cabeça de vocês para a gente conversar, inclusive, no nosso próximo plantão, hoje às 9h30. Espero vocês lá, mas sem mais delongas, vamos falar então do período regencial brasileiro. E vocês vão perceber que nessas revoltas regenciais, nessa grande guerra civil, que eu vou chamar assim mesmo, vai haver muito mais ideia de problemas locais relacionados às realidades de cada uma dessas revoltas, de cada um desses movimentos, do que de fato uma coisa universal que está presente em cada um deles, tá? Muitos desses levantes dizem mais respeito à situação que essas províncias estavam passando nesse período. Vamos lembrar que eram províncias até então e não eram ainda estados da federação, como ficam conhecidos depois da proclamação da República, tá certo? Mas enfim, o primeiro movimento que a gente tem conhecimento durante esse período regencial é a famosa Guerra dos Cabanos. Não confundam com a cabanagem, tá? A Guerra dos Cabanos ocorre em Pernambuco, a cabanagem do Pará, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Na Guerra dos Cabanos aconteceu por qual motivo? Principalmente, Pernambuco tem uma
herança de luta, né? Acho que se a gente lembrar a expulsão dos holandeses na época da colônia, a gente pode lembrar a Guerra dos Mascates ainda na colônia também, pode lembrar da Revolução de 1817, a gente pode lembrar da Confederação do Equador, e agora a gente adiciona essa Guerra dos Cabanos, a essa tradição de luta pernambucana. E quando eles acham, quando na verdade Dom Pedro foge do país e volta para Portugal, eles acham que o novo governo que assumir pode não levar, não ser um governo católico. É um movimento levado a cabo muito por motivos religiosos. Quem, no caso, vai estar à frente desse movimento era o grupo dos restauradores, que a gente tão bem discutiu na nossa última aula. Então eram grupos querendo a volta de Dom Pedro I, vejam só, em Pernambuco, que tanto lutou para se separar e não ficar julgado por Dom Pedro I, mas os restauradores estão com medo que coloquem em prática agora um governo que não seja católico, tá certo? Junto com aquele ato adicional que deu uma maior autonomia para as províncias, né, na Constituição de 24, junto com uma luta local por poder também que estava muito ligada a isso, é o gatilho que faltava para essa Guerra dos Cabanos, que rapidamente também vai ser sufocada, rapidamente entre aspas, né, 3 anos ela dura, mas ela vai ser sufocada de forma muito segura mesmo pelas elites locais, está acabando em 35. Já a revolta de Carrancas aconteceu em 33 em Minas Gerais e muito pouco se falou sobre ela. Vocês vão ver que a maioria dessas revoltas, na verdade, demoram muito para aparecer nos livros didáticos, porque algumas delas, inclusive, teve participação de escravizados, de populações pobres, e divulgar isso era colocar em risco a escravidão, era colocar em risco a unidade territorial, era fazer valer a luta dessas populações marginalizadas. Então, por muito tempo foram silenciadas. E só depois de muito tempo que foi se tendo acesso a documentos, foi se construindo releituras, ressignificações, e isso veio à voga. Tá? É o caso de Carrancas. Tá? Lá em Minas Gerais, tinha um escravizado chamado Ventura Lima, que ele era escravo, na época, de uma família junqueira, de um deputado super forte, pró-escravidão, né, contra a abolição da escravatura. Então esses caras já tinham uma mágoa por ele e sofriam muito maus tratos dentro das suas fazendas, né? Então Ventura Lima, que era esse escravizado, ele numa bela noite ele invade a Casa Grande lá do Junqueiro e mata o filho do deputado. Isso, imagine, mata o filho do deputado, o senhor dele, né? E aí ele começa a juntar mais escravizados que querem se movimentar, matam mais algumas pessoas da família Junqueira e partem para outra fazenda ali próxima para fugir da repressão que estava chegando para pegá-los, né? E para continuar a matança com outros Junqueiras. Foram 8 Junqueiras mortos ao todo. Vejam só, pela mão dos escravizados, né? Mas quando chegam na outra fazenda, eles encontram uma forte resistência armada, já esperando por eles, né? Vários escravizados domados, os capitães do mato, aqueles caras que faziam parte ali, que estavam coligados com as elites que os oprimia, né? Prestaram forte resistência e no final, 16 dos escravizados que participaram foram mortos em praça pública, tá? Inclusive Ventura Lima, que teve um destino mais trágico, sendo esquartejado. Na verdade, muitos deles eram condenados a chibatadas, a chicoteadas nas costas, né? A punição podia de 300 a 1.200 chibatadas. Alguns deles morriam porque ninguém aguentava 1.200 chibatadas, né? Então terminava sendo uma morte indireta também, mas foi fortemente reprimida e silenciada para que ninguém soubesse o que aconteceu. Mas essa Guerra dos Cabanos e Carrancas são revoltas menores, tá certo? Se comparada a essas outras que virão. E a gente começa com a revolta dos Malês, que aconteceu em 35 lá na Bahia. É a que teve vida mais curta, ela começa e ela termina, tá certo? E o que é interessante aqui sobre os Malês, porque foi uma revolta islâmica. Os caras estavam se reunindo, vários escravizados que vinham para o Brasil professavam fés diferentes. Vocês conhecem a expansão islâmica durante a Idade Média, que conquista parte do território africano, sobretudo a Nigéria, né? Então muitas das pessoas, muitos dos nigerianos eram adeptos ao islamismo, até os Yorubá, que ficam na parte ocidental da Nigéria, tá? Inclusive malês em Yorubá quer dizer muçulmano, tá? Então daí a revolta dos malês é uma revolta islâmica muçulmana, tá certo? E esses caras, esses escravizados, que eram letrados, sabiam escrever em árabe,
podiam andar com o Alcorão para poder ganhar essa permissão dos seus senhores. Alguns que eram mais importantes dentro desse grupo de escravizados, né, que tinham mais poder, assim, devido a essas heranças nigerianas, andavam com anéis para identificá-los. Então, assim, foi uma revolta bem orquestrada, bem organizada. E os caras estavam se programando para no dia 25 do mês de Ramadã. O mês de Ramadã, no islamismo, é um mês que os islâmicos não comem durante o dia, eles jejuam, tá? Eles passam o dia só jejuando e rezando. Só podem comer e se alimentar quando o sol se põe. Logicamente que eles podem beber água, tá certo? Porque senão vão morrer, né? Passam o mês do Ramadã todo jejuando. O Ramadã é um mês que não é fixo, ele vai pelo calendário lunar, então ele pode ser em qualquer mês da vida da gente, tá? Naquele ano de 35, o Ramadã era em janeiro. Então, no dia 25 de janeiro, na madrugada do dia 24 para o dia 25, esses caras estavam planejando tomar a cidade de Salvador, na Bahia. Aproveitar que estava tendo uma festa de Nossa Senhora da Guia, numa igreja lá próximo, estava todo mundo reunido, e eles queriam implantar uma república islâmica no Brasil, principalmente lá em Salvador, começar por lá, matar ou escravizar todo mundo que fosse preto, ou pardo, ou mestiço, branco, pardo, mestiço, ou preto se não fosse islâmico. Então, se fosse preto, mas se fosse católico ou tivesse outra religião que não fosse islâmica, também ia ser escravizado ou morto, tá certo? Então, essa era a ideia deles. Imagina se tivessem tido sucesso. Hoje nós seríamos um país islâmico, não teria nem Natal mais. Mas, enfim, esse processo era liderado por um escravizado chamado Pacífico Lacutan. Esse cara estava orquestrando todo mundo, mas se necessitava de um líder religioso também, porque era uma revolta religiosa. Isso é muito importante, fica claro, tá? Era também por motivos religiosos, pela opressão, mas também pela religião. Então precisava de um maulama, que é um título religioso de alta patente, um maulama Aruna, ou Aruna, tá certo? Que ele veio também na Nigéria e tinha um grau religioso maior em relação a esses demais. Mas enfim, o movimento foi delatado. Um ex-escravizado, Domingos Fortunato, e sua mulher, Guilhermina Rosa, denunciaram esse movimento. E no dia na noite do dia 25, as forças do juiz de paz, lembra do juiz de paz que a gente falou? Quem controlava a justiça nas províncias, ele organiza todo o exército próximo a uma casa, que denunciaram que ele estava no porão daquela casa. Se reunindo numa casa grande de do senhor de Pacífico Lacutan. E aí, quando eles estavam lá embaixo, eles veem a aproximação do exército, eles saem pelas ruas, vão para a praça do jeito que dava, deflagram a revolta, meio que assim na doida, gritando, começou, vamos embora. E aí começa uma briga gigantesca no meio da praça, perto da igreja onde estava acontecendo a festa de Nossa Senhora da Guia. Nesse momento, nesse ano, na Bahia, existiam cerca de 60 mil habitantes, tá certo? Desses 60 mil habitantes, 25 mil, quase a metade, eram escravizados ou pretos libertos, tá certo? Então veja a quantidade de gente. E aí, essa briga foi gigante, né? 70 rebeldes foram mortos, o Pacífico foi condenado a 1.200 chibatadas. As 1.200 chibatadas não eram todas de uma vez só, porque ninguém aguentava. Eram 50 por dia, parcelado, né? 50 por cada dia, mas ninguém aguentava. Não tem registro sobre isso, mas acredita que ele tenha morrido dessas chibatadas, né? Dessas 1.200 chibatadas que ele levou. Então assim se encerra a revolta dos malês no mesmo dia. Ela nasce, ela eclode ali na pressa que foi anunciada, mas no mesmo dia ela termina num banho de sangue no meio da praça principal lá de Salvador. Certo? Então, vencemos essa revolta dos malês, uma revolta de cunho islâmico, religioso, que tinha esses líderes, que foi denunciada, tá certo? Importante fazer toda essa contextualização. Mas aí, então a gente segue para a cabanagem, que foi assim, uma coisa... Nenhuma dessas foi tão sangrenta, tão pesada, tão forte, tão impactante para a nossa história quanto a cabanagem, que também foi silenciada por muito tempo. Certo? Ela tem esse nome de cabanagem porque a maioria da população que participou foi uma população pobre, de ex-escravizados, e por isso que o movimento ele é simbolicamente bonito, porque veio de baixo desse movimento, tá? Morava a maioria deles em cabanas ou em palafitas, aquelas casas, construções que ficam sobre as águas, já fincadas com madeira, né, para ficar mais elevadas. Então, por morarem nesses locais, eram chamados de cabanos, e também por causa de um chapéu de palha que eles usavam, que eram chamados também de cabanos por causa disso, tá? Vamos lembrar de algumas coisas para poder lembrar de qual revolta a gente está falando. Cabanagem, cabanos, casas pobres e chapéus de palha, certo? E malês, porque malês em Yorubá significa Islã, tá vendo? Você vai ter que fazer uma forcinha para lembrar, né? Mas enfim, malês e cabanagem. Então, o que é que aconteceu? Existiam 3 líderes dessa revolta, tá? Clemente Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Argelim, que o nome dele não era Argelim mesmo, mas
por causa daquela madeira forte, o Argelim, como ele era mais radical dos três, ele ganhou esse apelido, tá certo? E o que é que acontece? Lá o Pará, ele sempre tinha sido governado por uma elite muito conservadora, desde a época de Dom Pedro. Isso fazia com que a população sofresse uma opressão muito forte, né? Não tinham muito direito à reivindicação, sempre estavam sujeitos aos mandos e desmandos do presidente, tudo bem. O presidente de província daquele período era Lobo e Souza. E a população estava tão descontente com o Lobo e Souza e com o seu governo, que um belo dia eles decidiram invadir o palácio do governo, tiraram o cara do meio da rua, o governador da província, e fuzilaram o cara, os cabanos, os populares. Fuzilaram o cara no meio da praça pública e fuzilaram outras pessoas também que estavam envolvidas com o governo e proclamaram a partir dali um governo popular. Aí o governo, o novo governo, vejam o nível de extremismo da cabanagem. Os cabas já estavam sem aguentar mais a exploração que estavam sofrendo. E aí o novo governo cabano que vai ser implementado vai ser encabeçado por Malcher, tá? Por Clemente Malcher. Mas esse cara, quando percebe que está havendo uma junção na província das forças das guardas nacionais para poder sufocar o movimento, ele faz um acordo. Não, fiquem de boa, eu sou o novo presidente de província, mas eu vou governar conforme os mandos de vocês. E aí, como ele não atende à vontade dos revoltosos, dos cabanos, ele também é fuzilado. Os caras invadem novamente lá o palácio do governo, tiram o cara e fuzilam o cara. E aí quem vai assumir no lugar dele? Francisco Vinagre, tá certo? Também vai ser o novo presidente. Ele também vai ficar com medo, vai fazer um acordo com a província. Vejam só, tá nessa de ida e volta, tá? E aí ele vai fazer um acordo também. Vai chegar lá um capitão da Guarda Nacional chamado Manuel Jorge Rodrigues. Através desse acordo que fizeram, ele vai ser o novo presidente. E quando o Manuel chega, ele traz uma tropa, bota a pressão dos cabanos e os cabanos fogem para o interior do Pará. O governo fica em Belém, né, que é a capital. Fogem para o interior. Conforme vão fugindo, vão derrubando elites locais de outras cidades, vejam só, e se espalham por todo o Brasil. Vejam, começam a se espalhar usando o rio Amazonas. Eles fogem com barcos improvisados e vão fugindo pelos rios Amazonas, tá? Mas aí não deixam a Belém à toa, né? Alguns deles voltam para a capital Belém e lutam contra Manuel, que era esse novo presidente mandado pelo poder central regencial. Quando eles derrubam e matam Manuel, vejam só que sangrento. Quando eles matam Manuel, aí Eduardo Angelim, então, o mais radical dentre os três, vai assumir o novo governo e vai separar o Brasil, vai separar o Pará do Brasil, tá certo? Criando um local independente, um governo de cabanos. Mas aí há uma forte repressão pelo poder central. Dessa vez é mandado um cara chamado Francisco Alves Lima. A gente vai chegar nesse cara de novo, mas ele é mandado lá para o Pará e ele consegue perseguir e acabar com o movimento por ali. E uma perseguição muito grande das guardas nacionais se iniciam pelo país todo, porque esses caras fogem para o Nordeste, eles vão chegar em Tocantins, em Palmas, vão chegar no Amazonas, tá? Ainda muito inabitado na época, vão descer para a parte do Sudeste, parte do Nordeste. Então é um movimento que vai se espalhando e eles vão espalhando essa fagulha revolucionária também de mudar tudo que está acontecendo, mas vão ser todos perseguidos e mortos, tá certo? Na época em que se iniciou a revolta da cabanagem, acredita-se nos censos que não são tão perfeitos daquele ano, que existiam 100 mil habitantes no Pará e 20 mil vão ser mortos durante a cabanagem. Então é uma coisa assim muito sangrenta. 20 mil mortos, cara, não é pouca coisa não. 20 mil mortos durante esse processo da cabanagem, que vai ser silenciado por muito tempo, tá? Até ser revisitado, por exemplo, em 1930 por Caio Prado Júnior, um historiador marxista, que vai dizer que foi uma revolução marxista, revolucionária das esquerdas. Depois vai ser repensada e revista, mas ainda hoje serve como uma amostra da união popular contra um governo que eles consideravam um opressor, né? Uma revolução, uma mudança sangrenta que foi tentada colocar em prática, mas que vai morrer no ano de 1840, certo? E aí a gente encerra, então vencemos também essa ideia da cabanagem, essa revolta dos cabanos no Pará. Já a Farroupilha talvez seja a mais famosa de todas elas, acontece no Rio Grande do Sul e também a mais longa, tá? Vai durar de 35 até 45. Farroupilha, aí como é que a gente lembra do nome? Porque as pessoas que estavam encabeçando esse projeto eram chamados de farrapos, porque se solidarizavam com as populações mais pobres, apesar de também haver movimentações da elite nesse processo. Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul fica lá no sul do Brasil, é até redundante lembrar, né? Mas fica próximo do que a gente chama de províncias platinas, que são molhadas pelo Rio da Prata, então Paraguai, Uruguai e Argentina,
certo? E sempre houve um histórico de lutas ali entre essas regiões por disputa de território. Então as fronteiras elas eram meio que arbitrárias. E por isso mesmo a galera do Rio Grande do Sul sempre foi contrária a uma centralização de poder. Estavam mais ligados aos liberais exaltados, que queriam uma separação e uma independência do Rio Grande do Sul, como a gente falou na aula passada, tá certo? Então não estavam felizes com o processo de centralização política, estavam menos felizes ainda com a regência una, que vai ser colocada em prática por Feijó, queriam uma maior independência. Quando o governo Feijó ele indica um cara chamado Fernandes Braga para ser o presidente de província, ou seja, ele indicou alguém vinculado ao poder central, que era um liberal moderado, aí isso vai acabar com a moral das elites gaúchas, que vão recusar Fernandes Braga naquele momento. Além disso, havia uma crise econômica forte no Rio Grande do Sul, porque eles sempre foram estancieiros, né? São caras que plantam, que cultivam animais, sobretudo a pecuária é muito forte, e eles vendiam charque. Só que Feijó aumenta uma taxa sobre a charque, que fez com que a produção deles caísse de rendimento. Eles tinham que vender mais caro a charque no Brasil. E quem cria charque também? Essas repúblicas platinas, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então o charque argentino, o charque platino, estava sendo vendido muito mais barato no Brasil do que o charque gaúcho. Isso causa uma revolta. Como é que pode? Eu sou parte desse país, então eu vou me separar. Então, nesse cenário, a Guarda Nacional do Rio Grande do Sul, encabeçada por um cara chamado Bento Gonçalves, que era o líder da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul, toma Porto Alegre e funda a República de Piratini, lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Lembrem desse cara, porque ele faz parte das elites, o que mostra que era uma guerra de farrapos, a farroupilha, tá certo? Uma luta para desmembrar ou não o Rio Grande do Sul, e dentre essas foi a que mais ameaçou a unidade territorial, porque de fato o objetivo era só esse, era separar e criar uma república. Então foi a que trouxe mais medo para o poder central. Tá? E tinha participação das elites como Bento Gonçalves, tá certo? Que toma o palácio do governo em Porto Alegre e separa. Não, agora é a República do Piratini. Então, de 35 a 45, o Rio Grande do Sul foi despregado. Ele foi uma república diferente do Brasil, sabem disso. Tá? Nem sempre o Brasil foi perfeitinho do jeito que é agora. Esses territórios estão em conturbação, estão querendo se desmontar, virar repúblicas independentes. E também um cara chamado Giuseppe Garibaldi, não sei se lembram, ele é italiano. A gente falou dele quando ele estava participando lá da formação tardia da Península Itálica, do Estado italiano. Ele estava aqui no Brasil nesse momento, lá em Santa Catarina. O nome Rio Grande do Sul aqui, que falando da Correção da Farroupilha, não foi só lá não, tá? Santa Catarina também estava no meio dessa luta, eram as regiões sul ali do Brasil, tá? E lá em Santa Catarina a Revolução continua avançando e se funda a República Juliana em 1839, tá certo? Ou seja, tanto o Rio Grande do Sul se desprende do Brasil quanto a Santa Catarina também. E aí, também, como a gente pode ver, existiam representantes da elite nesse movimento, uma participação popular muito grande. Rio Grande do Sul era uma região importante para o Brasil, então a atuação do governo nesse momento não foi como nos outros casos. Não foi com repressão, foi na negociação. Foi uma atuação moderada. Não queria perder as elites, não queria perder o território do Rio Grande do Sul, foi pisando em ovos. E aí, depois de diversas negociações, né, muitos dos participantes foram perdoados, não houve muitas punições, tá certo? Houve uma anistia das pessoas que participaram, muitos escravizados foram libertos, houve a participação de muitos escravizados, inclusive, porque foram prometidos pelos seus senhores que se participassem seriam libertos. Tá? Alguns foram, outros não, mas o governo central libertou muitos dos escravizados que tinham participado desse processo e aumentou o tributo sobre a charque argentina e uruguaia, por exemplo. Então melhorou também a economia do Rio Grande do Sul. Então depois desse acordo, depois dessa atitude moderada do governo, aí por fim a gente pode dizer que acabou a farroupilha, mas já foi Dom Pedro II que fez, porque acabou em 45, não foi o governo regente. Durante todo o período regencial, o Rio Grande do Sul continuou separado. Quando Dom Pedro II assume o trono em 40, tá? Dom Pedro II com 14 anos, o Rio Grande do Sul não fazia parte do Brasil. Santa Catarina não fazia parte do Brasil. E ele teve que negociar pela via diplomática para conseguir perdoar essas pessoas e trazer o Rio Grande do Sul mais uma vez para o território brasileiro. Matamos Farroupilha também. Sabe nada.
Como é que a gente lembra desse nome? Por causa do líder Francisco Sabino, que era um médico, tá certo? E tu não sabe nada porque esta revolta está ligada diretamente à Farroupilha. Aconteceu nos anos de 37 e 38, na década do século XIX, né? 1837 e 38, lá na Bahia, mais uma vez, igual aos malês. Então a Bahia, Salvador, também já tinha esse histórico de revoltas, né? A Conjuração Baiana, que foi a dos alfaiates, né? O malês e agora a Sabinada. Então o que é que aconteceu? O poder central, ele queria recrutar de forma assim obrigatória, né? Não era pedir, era mandar várias pessoas, vários baianos se juntarem para combater lá na Farroupilha essa separação do Rio Grande do Sul. E a Bahia também já estava cansada desse poder centralizador, de querer, vou ter que sair daqui para ir para uma guerra no sul, num lugar que eu nunca nem vi, por um governo que eu nem gosto, que eu não sei nem quem é, porque está nessa época de regência, não sei nem quem são esses caras, esse Feijó, esse Araújo Lima, não sei nem quem são esses caras. Então, devido a essa insatisfação, o médico Francisco Sabino se coloca contra essa ordem de viagem para o Rio Grande do Sul e ele toma Salvador, proclamando a República Baiense. Não era nem baianense, era a República Baiense, que tinha a intenção de durar apenas até o momento em que Dom Pedro II assumisse, mostrando que ele tinha um caráter contra a regência e não contra o império, tá certo? Mas mesmo assim, eles não deixaram, né? As tropas do império vieram combater o movimento e 2.000 pessoas foram mortas. Vejam só essa guerra civil brasileira. A gente pode chamar todo esse período regencial brasileiro de uma guerra civil, não pode não? Não faria sentido? Seria muito estranho. O que é uma guerra civil? É quando a própria população se coloca contra o sistema de governo implementado. É basicamente isso que a gente está vendo aqui, né? Com exceção, pequeno gafanhoto, que agora que a gente não sabe nada, que é mais curto e simples, porque o motivo é pequeno, a ideia passa rápido, ela tem menos de um ano de duração, porque é do final de 37 para o começo de 38, tá certo? Mas a gente fala agora da balaiada, mais uma vez aqui no Nordeste, essa lá no Maranhão, que aconteceu de 38 a 41. O Maranhão também era dominado, assim como o Pará, por um grupo oligárquico conservador muito forte desde sempre, tá certo? E eles eram chamados, não sei se já ouviram falar, de Sarney, tá? É o sobrenome dessa galera que dizem que até hoje está no poder lá no Maranhão, tá? E essa revolta teve 3 líderes principais. Manuel dos Anjos, que tinha o apelido de Balaio, por isso balaiado, ele fazia balaios de palha, era uma técnica indígena antiga, o cara dominava, fazia balaios, vendia, andava com os balaios, então por isso era chamado de Balaio. Raimundo Gomes, chamado de Cara Preta, foi o primeiro, foi o precursor desse movimento. E Cosme Bento, que era conhecido como Negro Cosme, um ex-escravizado, tá certo? Como é que aconteceu? Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, disse que o irmão dele tinha sido preso injustamente lá no Maranhão. E o cara era bravo. Então o que o cara fez? Ele invadiu a delegacia. Chamou a população, invadiu a delegacia, matou alguns guardas nacionais lá dentro e libertou o irmão dele. Veja só que coisa. Nisso que ele liberta, vai se começando... o Maranhão, por ser um local de elites, né, um domínio de elites muito... conservadores, tinham o costume dessas lutas entre as elites serem feitas utilizando-se jagunços, uma milícia armada, né? Uma galera contratava uns caras, pagavam, eles davam arma e eles lutavam entre si, no tiro mesmo, na bala, para ver quem ia ficar no poder lá na província, né? Então, devido a essa tradição, a população já estava cansada, né? Era sempre deixada de lado. É a mesma situação, é uma população pobre, passando fome e tudo mais, e começa a se mobilizar para derrubar essa elite conservadora, né? Paralelo a isso, a população que está vindo em torno do Cara Preta, né? O tempo todo, o Balaio teve 2 filhas que foram violentadas por um policial. Aí o cara fez o quê? Tava na moda, invadiu a delegacia, matou o policial, o guarda nacional que tinha violentado suas filhas e se juntou ao Cara Preta, né? Então Cara Preta e Balaio já estão juntos agora os dois. E aí, para fechar o bonde, um ex-escravizado estava contando com o apoio de 3.000 ex-escravizados com ele. Conforme essas revoltas no Maranhão foram se alastrando, esses escravizados iam ouvindo e iam também se libertando dos senhores. Iam se soltando, ele conseguiu um exército de 3.000 escravizados e se juntou aos outros dois. Então Balaio, Cara Preta e Negro Cosme estavam prontos para iniciar um processo revolucionário. E as elites perceberam que poderiam tirar vantagem disso, expulsar a elite mais conservadora e fazer um governo mais liberal. Então entraram no bote. Mas qual é o problema? Quando essa revolução eclodiu, ela se transformou em uma coisa sem objetivo, descoordenada, porque nenhum desses 3 caras parecia ser capaz de liderar
esse movimento para uma direção específica. Foi um quebra-quebra, foi um vandalismo, foi uma coisa tão absurda. Ela foi mais utilizada para resolver rinchas pessoais, do que problemas políticos nacionais. Então, de todos esses movimentos regenciais, a balaiada é o que menos tem ligação com a política nacional. É muito mais ligado a problemas específicos da província do Maranhão naquele período, e por isso mesmo ela não tem uma vida muito longa. Só que o poder central, apesar de não estar colocando em risco, quando começa essa desordem, tá? Esse quebra-quebra, esse vandalismo, as elites locais se retiram. Não, eu estava apoiando, mas não dá certo para mim, eu vou sair disso aqui. Vou contar o poder regencial e vou pedir ajuda e vou apoiá-lo a sufocar essa rebelião. Eles se concentram na cidade de Caxias, lá no Maranhão, e mais uma vez é chamado Francisco Alves Lima, que depois viraria barão e depois viraria duque de quê? De Caxias. Já ouviu esse nome, Duque de Caxias? Francisco Alves Lima, que passa com a retroescavadeira por cima dos revoltosos da balaiada. Modo de dizer, ele chega matando geral, empurrando todo mundo, sangue para todo lado. Então, a balaiada também é extremamente violenta. Também é um movimento que, assim como a cabanagem, remonta um anseio popular, tá certo? Mas que não tem tanta ligação com o poder central. Então é assim que a gente fecha essa ideia das revoltas regenciais, que são revoltas que mostram a população inquieta, constantemente aborrecida pelos desmandos das elites, querendo construir uma nova forma de governo republicano, e muitos deles querendo se desprender do Brasil. Então o período regencial, que a gente encerra agora, é um período de incerteza, um período de transição, um período de rebuliço, de agitação popular, onde era necessário ao poder, ao mesmo tempo, tentar agradar as elites que estavam divididos em liberais, moderados, exaltados e restauradores, e controlar a população que estava querendo desmembrar o país inteiro e transformar tudo numa república. E Dom Pedro II estava chegando ali. Então, por isso a pressa de conseguirem dar o golpe da maioridade e, em 1940, transformar Dom Pedro II, com 14 anos de idade, no segundo imperador do Brasil. Então, a gente fecha isso com chave de ouro e percebe como isso tem muito a ver com os dias de hoje. Que a gente ainda vive num país que, apesar de não ter um imperador no poder, a gente ainda tem grupos políticos, econômicos, que disputam interesses, que disputam espaço, até nos estados, né? Cadê? Nos estados, na balaiada, os Sarney, e uma população que está constantemente em um estado de exploração, em um estado de miséria, muitas vezes, né? E que tenta se debater em busca de algo melhor. Então, gente, espero que tenha ficado divertido a gente falar sobre Guerra dos Cabanos, Carrancas, Malês, Cabanagem, Farroupilha, Sabinada e Balaiada. E quaisquer dúvidas que tenham ficado, não esqueçam que hoje é quinta-feira. Eu estou lá às 11 horas, às 9h30, né? Vocês nem viram essa aula ainda, vocês já estão no plantão, às 9h30, mas vocês têm meu e-mail, procurem por mim, porque a gente vai fazer uma prova em breve. E podem ter certeza de que isso estará lá, tá? Vocês só terão 1 hora para responder essa prova, viu? Novas ordens da escola. Então, uma vez que entrar e visualizar a prova, tem que responder ela todinha. Então, sugiro que deixem para responder na hora do plantão. Porque aí, quando vocês abrirem, eu estou lá online, vocês podem ver uma questão e lá falar comigo e tudo mais. Mas vamos ter só 1 hora. Conversamos com isso com mais calma no plantão de amanhã, tá certo? Mas, gente, muito obrigado pela companhia. Foi uma delícia. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Até o plantão e até terça que vem.